A busca por um estilo de vida mais saudável tem estimulado pesquisas para o desenvolvimento de alimentos especiais. Além da nutrição, os chamados alimentos funcionais agregam outros benefícios à saúde, como, por exemplo, o consumo de linhaça, que protege o coração e previne o diabetes. O curso de farmácia da Univale acaba de promover uma amostra de alimentos funcionais e especiais. E essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo, Nicole Zanon. Oi, Lisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando sempre que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, no Instagram, @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje nós estamos recebendo as professoras Ruth Mary Lucinda da Silva, obrigada pela presença, professora. A professora Angélica Couto, obrigada também. As professoras do curso de farmácia da Univale, responsáveis pela disciplina Tecnologia de Alimentos Especiais. Bom, Ruth, para a gente entender melhor, então, esse assunto, o que a gente pode chamar de tecnologia de alimentos especiais? Porque pensando na tecnologia de alimentos, né, que seria todo o processo de transformação, né, da matéria-prima, dos ingredientes em um produto. Mas nós temos, na verdade, classes de alimentos, então o que nós chamamos de especiais são aqueles alimentos voltados para indivíduos que têm algum tipo de limitação. Por exemplo, um diabético tem que ser isento de açúcar, né? Um indivíduo que tem resistência ao glúten, ele precisa de, um celíaco, ele precisa de um alimento isento de glúten. Então, esses são alimentos especiais. E além dos alimentos especiais, então a nossa disciplina também ela aborda os alimentos funcionais, né? Que são aqueles que eles vêm adicionar, né, uma propriedade a mais ao alimento, além de nutrir, né, como você citou, né, usar a linhaça, por exemplo, como uma fibra que possa estar reduzindo a absorção de colesterol, né? Então, buscamos um plus, algo a mais no alimento que não simples nutrir, né? Além do simples nutrir. Legal. Angélica, quando a gente ouve falar de alimentos funcionais, especiais, a gente logo pensa na parte da nutrição. Mas de que forma, então, que o curso de farmácia aborda esse tema? No curso de farmácia, por meio dessa disciplina, nós associamos todo o conhecimento relacionado às operações unitárias de processamento do alimento para transformar essa matéria-prima num produto que seja de fácil consumo, num produto que seja mais atraente, num produto que seja estável. Nosso principal desafio na disciplina é tornar esse alimento, além de ser mais atrativo, de fácil consumo, que ele também se mantenha estável na prateleira por mais tempo. Então, na farmácia, o que a gente faz pensando no medicamento, a gente transpõe isso para o alimento, que também é um produto que vai ser ingerido, que vai ser metabolizado, né, e que pode agregar valor nutricional, né, pode agregar valor no sentido de promover a saúde, né, evitar ou até reduzir o risco de algumas doenças, e nesse sentido ele faz uma interface muito interessante com a saúde, no seu conceito mais ampliado, né, de bem-estar. Legal. Agora, gente, qual a intenção de vocês, qual foi a intenção, né, de vocês ao promover a mostra de alimentos funcionais e especiais? Qual era a proposta? Quer falar, Ruth? Porque a nossa disciplina é bem focada, né, então, em desenvolver, em buscar alimentos que tenham essas propriedades, né, especiais e funcionais, ou somente funcionais. E a disciplina trabalha sempre com desenvolvimento de produto. É um projeto que os alunos desenvolvem. Isso acontecia ao longo de alguns semestres, mas dentro da sala de aula. Então, ao final do semestre, os alunos compartilhavam entre si o que tinham desenvolvido. Então, desde o semestre passado, a gente propôs, então, um desafio que seria, ao final do semestre, esse produto desenvolvido ele fosse apresentado, então, principalmente para os acadêmicos, né, para o curso de farmácia. Então, a gente lançou a primeira amostra de alimentos especiais e funcionais e tivemos a segunda edição esse semestre. Legal. Que tipo de produtos apareceram por lá, Angélica? Interessante também para nós, professoras, porque é um desafio, né, sair do modelo de sala de aula, né, para um modelo mais aberto, em que os alunos compartilham conhecimentos que eles trazem de casa. São conhecimentos porque todos nós temos uma receita, conhecemos como fazer um bolo, conhecemos como fazer um pão de queijo, conhecemos
receitas que são tradicionais e que são culinárias. E transpor isso para a nossa vivência acadêmica é também um desafio para que o aluno consiga empregar termos mais técnicos, acadêmicos, científicos, né, aquilo que ele já faz diariamente, aquilo que ele já traz de conhecimento, de vivência, né, de experiência de casa, né, familiar. Então, quando apareceu para nós o primeiro produto, os primeiros trabalhos acadêmicos, a gente teve que intervir bastante nesse sentido, né? De alinhar o conhecimento dele para aquilo que é técnico-científico, que nós temos também essa missão enquanto professores, né? Então, apareceu o bolo, né? Apareceu farinha, e são farinhas de fácil processamento, porque quando a gente pensa no que nós conseguimos fazer em laboratório, é fácil você ter o alimento fresco, né? E no sentido de mantê-lo mais estável, de mais facilidade de uso em qualquer receita, né? De agregar ele, por exemplo, num bolo ou em outro tipo de alimento, a farinha é uma possibilidade muito grande, certo, né? Então, esse semestre, por exemplo, né? Uma aluna quis trabalhar com espinafre. Então, comumente, ela pega o espinafre in natura e adiciona a receita dela. Então, o que a gente fez? Nós vamos fazer uma farinha de espinafre. Então, vamos processar, vamos secar, pulverizar, né? Então, aí essa farinha, ela pode entrar como ingrediente, né, na receita. E vira um produto Vira um produto. Então, a farinha é um produto, né? Por exemplo, misturas para bolo né, isento de glúten e lactose. Então, assim, realmente compor uma mistura que vai gerar um bolo, então que a mistura em pó possa estar disponível para que o indivíduo só acrescente o leite, lá o ovo, né, e tenha a elaboração. Teve uma outra equipe que até elaborou o ovo em pó, né, toda a parte que era a proposta era de um bolo de caneca sem lactose e glúten para indivíduos, né, portadores de autismo, né, de transtorno. Então, nesse caso, seria uma mistura. Então, eles fizeram toda uma pré-mistura, desde secar o suco do morango, secar o morango, secar o ovo, tudo em pó, para depois ter uma mistura desses pós que pudesse ser dispensada, né? Tipo, na forma de um blister, né? De uma embalagem, sachê, né? Um sachê. Vamos mostrar para quem está na TV. Tipo um sachê, lógico, tem que ser impermeável para não absorver a umidade, mas que depois pudesse só adicionar na caneca a água, essa mistura, e teria, então, uma mistura para bolo, né? Com essas propriedades. Bacana. Ruth, e que alimentos podem auxiliar na alimentação das pessoas que têm diabetes e também as que têm intolerância ao glúten? É que daí a gente sempre aquele olhar, né, primeiro de conhecer qual é a disfunção, né, o que eu preciso ajustar na alimentação desse indivíduo, né? Então, se eu pensar na diabetes, não é simplesmente retirar o açúcar, né? Mas, por exemplo, a proposta que as meninas trouxeram, que a equipe trouxe, né? Além de eu retirar o açúcar, então, lógico, eu vou usar uma fruta in natura, ela tem por si só frutose e outros açúcares juntos, mas eu não vou adicionar açúcar, né? E além disso, o que eu posso fazer, né? Porque eu sei que outras disfunções aparecem. Então, né, trabalhar com fibras para, né, tentar reduzir a absorção de outros nutrientes que possam, né, agravar a condição, né? Então, manter a saúde. Então, buscando compor, primeiro olhar o biológico, né? O aluno tem muito isso. Tipo, a gente passa para eles, vocês vão desenvolver alimentos para diabéticos. Então, eles têm que primeiro estudar toda a patologia, né? Então, o que eu posso e o que eu não posso ter na alimentação, para depois compor o produto e justificar cada ingrediente que ele adiciona a esse produto, né? Então, além do produto em si, do foco também, né? Nesse semestre, como exemplo para diabetes, para indivíduos portadores de diabetes, foi desenvolvido um mousse, né, de manga zero açúcar. Então, como a Ruth colocou ali, não é adicionado nenhum açúcar, é o açúcar da própria fruta, mas associado a isso, para dar a consistência do mousse, foi utilizada a linhaça, né? Então, a linhaça sendo rica em fibras, né? Então, ela reduz também os níveis de colesterol, ela reduz o quadro de agravação das complicações que a própria diabetes tem e acaba prevenindo o risco das cardiopatias vasculares, né? E outras complicações do diabetes. E também relacionada à tolerância à glicose também, que daí o fato da linhaça ser rica em fibras, ela também diminui, né, a tolerância à glicose.
Porque nesse caso, né, o mousse que eu não tenho leite condensado e creme de leite, como convencionalmente a gente tem, né? Então, tem o leite de coco, que é mais saudável, e a linhaça, na verdade, para dar a consistência. Então, a consistência é dada pela linhaça, e não por leite condensado e creme de leite. Né? Bom, gente, falando nos doces, né, nos adoçantes em geral, a gente viu ali, numa das fotos da amostra, entre os ingredientes, um que aparecia era o açúcar mascavo. Bom, os açúcares e adoçantes também causam muita divergência, né? Tem gente que fala, mas esse não é tão gostoso, ou esse é mais difícil de encontrar, mais caro, sei lá. Quais vantagens, por exemplo, de uma pessoa ao consumir açúcar mascavo, por exemplo, que é esse que a gente viu que estava lá sendo apresentado como um funcional, pelo que eu entendi, né? Na realidade, quando a gente solicita o desenvolvimento, evidentemente, envolve mais de um ingrediente. E é difícil substituir completamente, né? Isentar o produto do açúcar, né? Que vai dar o sabor doce e a aceitação do alimento. Então, quando o aluno faz essa opção, né? Em desenvolver, mantendo o açúcar, né? Que é obtido ali da cana-de-açúcar, enfim... a sacarose, a gente preconiza que ele utilize sempre o alimento menos refinado, menos processado. Então, quanto menos processado, o alimento ele vai ser mais rico em nutrientes, né? Então, ele não vai perder os nutrientes. Então, a gente preconiza, não que o índice glicêmico dele vai se alterar, mas além do açúcar, ele vai estar ingerindo também as vitaminas, os minerais, né? Que pode contribuir com a saúde. Então, o mascavo não é específico para nenhuma patologia, nada não, ele contém a sacarose, né? Ele mantém Entendi. Ainda. Então, na verdade, o que eu tenho é só... Ele é rico em outros nutrientes. Okay. No caso do açúcar branco, é refinado. Então, é sacarose pura, né? Praticamente. Pois é. E em relação aos outros adoçantes, né? Dá para a gente indicar qual seria o melhor para cada situação, para cada tipo de pessoa? Sempre, assim, a questão do adoçante é muito complicada pelo sabor, né? Que geralmente você tem um residual, geralmente é muito doce, então residual muito doce, mas também é um residual amargo. E a dificuldade das pessoas aceitarem trocar a sacarose por um adoçante, né? Então, no mercado a gente tem vários tipos de adoçantes, né? Então, alguns se assemelham. Então, sempre busca, na verdade, um que tenha um painel, né? Um comportamento muito semelhante ao que seria a própria sacarose, ao açúcar normal, né? Comum. Então, nesse caso, alguns, por exemplo, né? A sucralose, o esteviosídeo, né? Então, se busca, na verdade, assim, adoçantes que sejam o mais natural possível, né? Tem vários estudos, né, com adoçantes, então, assim, que seja mais seguro também e que não tenha tanto esse sabor residual, né, como o mais empregado e o mais barato que se tem no mercado é a sacarina, mas de sabor é o pior de todos em termos de resíduo, de sabor amargo, né. E também complementando alguns que são sódicos, né? Então, o próprio ciclamato sódico, a sacarina sódica, além desse agravante no sabor, ele também acrescenta o sódio, né? Então, tentar fugir do consumo desses produtos seria interessante também. Eu queria também complementar com o chá da estévia, né? Então, se o consumidor optar por acrescentar a estévia na sua preparação mais natural, mais integral, que seria a planta, ele pode adquirir, procurar nas casas, nos ervanários, né? E tentar adquirir também e utilizar. Legal. Bom, bacana. A gente já está indo para o finalzinho aqui do primeiro bloco. Hoje no Viva Voz a gente está falando sobre alimentos funcionais especiais. Já voltamos. Bom, já voltamos hoje conversando sobre alimentos funcionais e especiais. Estamos com as duas professoras aqui do curso de farmácia, a professora Ruth e a professora Angélica. Bom, Ruth, existem alimentos especiais até mesmo para auxiliar no tratamento de pessoas com autismo, como você já falou no primeiro bloco. Quais alimentos que seriam esses? Nesse caso, assim, é bastante complexo, né? Porque eu tenho que entender todo o indivíduo, né? O todo dele, saber onde estão as limitações, porque, por exemplo, né? É um indivíduo que geralmente ele tende a ter resistência à lactose, né? Desenvolve com maior facilidade alergias, né? Então, por exemplo, alergia ao próprio glúten, né? Então, se busca, na verdade, primeiro, alimentos que sejam agradáveis também o visual, né, para agradar, para convidá-lo a consumir. Então, às vezes, eu tenho um alimento, né, sem nenhum tipo de elaboração, né,
às vezes vai ser menos aceito do que se eu realmente, por exemplo, teve uma equipe que elaborou cookies, né? Então, um cookie rico em fibras, né? Então, que convide, né? Que esse indivíduo que já tem uma certa dificuldade em aceitar algo diferente, que ele possa querer experimentar. E, além disso, também a tendência é sempre estarmos reduzindo, né? Lactose, reduzir... Então, pelas disfunções que geralmente esses indivíduos apresentam. Bom, falando em lactose, né, nós descobrimos que no Brasil existem mais de 8 milhões de casos de pessoas que são intolerantes à lactose, né? Quais as orientações da área da farmácia para essas situações, Angélica? Bom, a pessoa que é intolerante à lactose, obviamente, ela precisa ter um cuidado, uma observação maior em relação aos alimentos que contêm a lactose. Como medicamento, temos a enzima, né, a lactase, que essa pessoa vai ter que fazer uso obrigatoriamente, caso ela queira consumir algum alimento que contenha a lactose, mesmo em quantidades mínimas, né, Ruth, que tenha essa intolerância. Então, existe uma necessidade muito grande ali de restrição, né? Então, saber se o alimento contém ou não, né? Derivados do leite, que né? Às vezes apenas pequenos sinais já podem evidenciam. causar. Inclusive, alguns medicamentos que contêm a lactose. Quem é intolerante, existem alguns estudos mostrando que a presença das quantidades mínimas de lactose no próprio medicamento, no comprimido, numa cápsula, por exemplo, pode desencadear também algum processo. Agora, é sempre importante, assim, no caso da lactose, porque, né, a resistência é a falta da enzima que metaboliza essa lactose, né? Então, se não metabolizada, causa todos os efeitos, né, que a gente observa na resistência. Porque, às vezes, a resistência é momentânea, né? Tem realmente quem tem, né, de origem genética, então tem-se alguns estudos que mostram isso. Outras apresentam mais momentâneo. Tipo, uma criança ela pode ter nos primeiros meses, ou primeiros anos de vida, mas depois restabelecer, né? E, assim, ter claro que se no momento que eu isentar, mesmo que eu não tenha problema, eu passar a não comer, né, alimentos com lactose, eu posso, na verdade, tornar isso permanente. Porque se eu não tenho lactose, por que eu vou ter enzimas? As enzimas também vão sendo, né? Quer dizer, ao longo do tempo, eu realmente vou ficar com 0 enzimas. E a mesma coisa a questão do glúten, se discute muito hoje, né? Então, realmente, existem indivíduos que eles não podem, têm alergia e não podem, tem que ser 0 glúten, isento de glúten, né? Enquanto a gente sabe que, às vezes, é lógico, né? O excesso de alimentos contendo, ele vai causar algumas disfunções normais. Certo. Né? Então, é muito importante isso. No caso da lactose também. Então, o cuidado que se realmente eu sou um indivíduo que eu tenho já isto, né, essa resistência nata, ou eu desenvolvi isso por um momento, um período da vida, mas que eu posso vir, né, a gente sabe que, por exemplo, crianças e idosos tendem a ter mais frequentemente essa resistência. Mas o indivíduo adulto, né, por que eu vou consumir um iogurte 0 lactose, um leite condensado 0 lactose, se eu não tenho resistência? No momento que eu cortar isso da minha alimentação, eu posso realmente vir a desenvolver a resistência. Então, isso é muito importante, deixar alerta, né? Legal. Porque hoje, nas gôndolas de mercado, você encontra inúmeros produtos isentos de lactose, né? Mas, realmente, deve ser para indivíduos que têm esse problema, né? Bom, Ruth, e ali entre os alimentos que foram apresentados na mostra, a gente viu até nas fotografias, a gente consegue destacar alguns que são bem fáceis de encontrar em casa, como é o caso da canela, né? E por que o consumo da canela ele é mais indicado? A canela, ela tem, né, uma propriedade termogênica, né? Então, de acelerar o metabolismo, por exemplo. Então, ela tem várias propriedades, né? Então, pelo sabor que ela possui, né? Mas também por esse aumento da metabolização, né? Então, essa propriedade termogênica. Então, tanto a canela quanto outros alimentos, né, semelhantes à canela são empregados. E algum desses aqui a gente adicionou mais pela questão do sabor mesmo, né? Que sempre tem um sabor agradável, né? Claro. Mas é importante, né, alguns cuidados. Por exemplo, mulheres, né, grávidas, gestantes, né, não devem estar consumindo a canela. Então, é interessante a canela, ela facilita o trabalho de parto. Então, se também usada para essa finalidade, se bem utilizada racionalmente, né? Sim. Mas deve ser evitada durante o período, né, da gestação. Agora, outro desses aí que a Nicole citou é a banana, né? Banana está sempre na mesa do brasileiro, né?
E a gente sabe que é rica em potássio e tal, aquela coisa de ser indicada para atletas por causa de cãibras. Mas tem algum outro uso mais funcional da banana, Angélica? Então, no caso da banana, principalmente a banana verde, né? Então, fazer a farinha da banana verde ou a biomassa, né, de banana verde também tem sido bastante interessante, né? As pessoas conseguem desenvolver isso em casa ou até adquirir também o produto industrializado, né? Que já facilita bastante também o consumo. E no caso da banana, o fato da fibra, né, estar presente, isso contribui bastante mesmo, além da própria composição nutricional inata mesmo da banana, o fato de potássio e outros minerais. O manganês, a vitamina C, né? Então, ela tem micronutrientes que são bem importantes. Então, é um alimento que é comum na mesa do brasileiro e que realmente é importante, né? Tanto, independente da idade do indivíduo, o consumo da banana é sempre um alimento recomendado. Além a casca da banana oferece também um benefício. Então, na nossa disciplina também a gente procura incentivar o uso dos resíduos, aquilo que seria resíduo e seria descartado, pode trazer um benefício a mais, né, para a saúde. A casca entraria em que produto, por exemplo? Entraria na biomassa da banana verde. Tá. Poderia ter uma farinha, né, de banana, da casca da banana. Contendo a casca da banana também. Bom, Angélica, e um método que é bastante utilizado na indústria alimentícia é a nanotecnologia, só que ela também existe várias críticas quanto ao seu uso no processamento de alimentos, né? Como que a nanotecnologia é aplicada na produção dos alimentos? Bom, então a gente está aqui, a professora Ruth também pode complementar bastante, que também trabalha nessa linha de cosméticos, medicamentos, né, fármacos e medicamentos, né, produtos naturais também. A nanotecnologia, ela pode ser empregada ajudando na conservação, na aparência do alimento, né, trazendo mais atratividade mesmo para o consumo, né, tornar ele mais atrativo, principalmente para aquelas pessoas que têm deficiência, algum tipo de carência, né, que não consegue nem estar apta, né, não falta o apetite, né, porque a aparência do alimento não contribui. Então, a tecnologia aliada também à nanotecnologia, o processamento aliado, ele pode trazer aspectos interessantes para a conservação do alimento e também para a aparência desse alimento, né, facilitar a absorção também de alguns nutrientes, né, então seria um avanço, né, algo tecnologicamente mais avançado para chegar até a mesa do consumidor. Porque quando a gente fala de alimento, assim, o desafio no alimento é conservar, né? Certo. Porque eu não quero que ele se perca, né? Quer dizer, quanto maior período que eu consiga deixar esse alimento numa condição estável, né? Então, com os nutrientes, né? Que é o fundamental aí no consumo, é importante. Então, a nanotecnologia, ela vem muito nessa contribuição de aumentar essa conservação. Então, é lógico que eu vou ter um processamento maior do que um alimento in natura, ele vai ser rico em alguns... Sim, eu vou perder alguns nutrientes ao longo do processo. Mas é uma forma de eu ter um produto com prazo de validade maior, né? E que possa ser usado, né? Então, evitar um pouco o desperdício também do próprio alimento. Então, vem muito dentro da conservação, da transformação, né? Só que sempre com cuidado, pensando... porque quando eu penso na escala nanométrica, eu tenho que cuidar com a segurança, né? Então, porque como eu trabalho numa escala molecular, eu tenho que ter o cuidado. Então, às vezes, a gente trabalha com a nano, mas dentro de um tamanho razoável, acima de 100 nanômetros, né? Para garantir que essa transformação não seja bastante para alterar todo o comportamento biológico dessas substâncias. Mas muito mais na conservação. Legal. Agora, Ruth, você falava sobre um projeto que o curso de farmácia já está em parceria com uma indústria, uma empresa da indústria alimentícia, é isso? Porque nós, né, como nós trabalhamos com desenvolvimento de produto, né, essa tecnologia, né, se aplica tanto a medicamentos, cosméticos e também alimentos, né? Então, como nós trabalhamos aqui no curso bastante, né, tanto no curso de farmácia quanto no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas,
farmacêuticas, nós trabalhamos com plantas medicinais, produtos de origem vegetal. Então, nós temos trabalhado em parceria com a indústria Duas Rodas, né, que é aqui do estado, em projetos de otimização de processo, melhorias de produtos, né, de produtos de origem vegetal, né? Então, de melhorar realmente o processamento, o rendimento. Então, nós temos feito projetos em parceria dentro desse foco. Estamos fechando o programa, então. Você gostaria de complementar com alguma informação que está sendo desenvolvida no curso de farmácia? Isso, o curso de farmácia, em parceria com o curso da nutrição, tem um projeto chamado Plantas Medicinais e Alimentícias no Cuidado da Saúde. Então, esse legal. Trabalho que a gente desenvolve em sala de aula também, uma maneira de levar até a comunidade é por meio desse projeto de extensão que iniciou legal. Nesse ano. Ah, que bacana. Vamos marcar para falar desse projeto aqui no programa inteirinho. Vamos sim. Gente, muito obrigada, então. Conversamos com as professoras Ruth Mary Lucinda da Silva e Angélica Couto, professoras do curso de farmácia, responsáveis pela disciplina Tecnologia de Alimentos Especiais. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professoras, e muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz de hoje e até o próximo programa.